Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Professor Ian aqui com vocês. E hoje teremos uma aula um pouco mais prática, voltado para software, programas, em específico editor de texto. Então existem os mais diversos editores de textos presentes na informática, seja para edição de texto simples, criação de documento, formatando, ajustando ou até você modificar. Mas também existem editores de texto a qual você lida com a programação, códigos, dependendo da linguagem, você acaba editando um editor que também pode ser entendido como IDE, tá? O nosso conceito aqui então é trabalhar com um editor de texto de forma que auxilie o nosso dia a dia profissional. Então vamos ver recursos um pouco mais simples, juntamente com algo um pouco intermediário, talvez avançado, para resolver problemas do dia a dia, tá? Então é interessante aí um usuário ter este conhecimento, tá? Por se tratar de informática, a gente já tem um passo a passo, um pé na frente, pois a gente pode simular, algumas aplicações e tirar um proveito. Então, ao invés de você ter instalado na sua máquina determinado programa, você simplesmente pode utilizar alguns recursos de forma online. Não são todos, mas a gente tem acessos a algum desses programas ou dispositivos, tá? Então, vamos lá, vamos conhecer agora um pouquinho desses recursos. Bom, então esses recursos, a gente pode entender ele falando de editor de texto. Então, a definição já vem de um aplicativo, um programa que serve para editar textos ou arquivos, ficheiros. Serve tanto para criar, modificar, editar, personalizar, entre outros, tá? Então aparece exemplos de códigos, criação de programas, que tem alguns exemplos que não passa de um editor de texto. E a gente tem exemplos aqui de um editor convencional, se tratando aí do Word, uma ferramenta bastante conhecida por todos, Então, para a gente acessar esse recurso, você precisa estar logado numa conta Gmail, tá? E aí, a partir da sua conta, você tem aqui em cima, no canto superior direito, o Google Apps. Basta dar um clique e o que interessa para a gente é esse símbolo aqui, que é o do Documentos. Então, aqui é o Google Doc ou Google Documentos, onde é uma ferramenta que se torna uma espécie de Word online. Tá? Muda algumas coisinhas, mas é muito semelhante. Então já pode auxiliar de forma profissional aí o profissional da área de TI, tá? Independente da área. Bom, temos aqui alguns exemplos, já estipulado pelo sistema, documentos recentes aqui embaixo, mas o que interessa para a gente é o em branco. Quando você clica em branco, aparece essa tela que é o nosso programa online com a área de trabalho para a gente poder trabalhar e fazer tudo que você quiser relacionado à edição de texto, muito semelhante ao próprio Word. Então eu vou colocar aqui o Word e vou colocar aqui as guias, só para me dar uma imagem. Para a gente fazer uma pequena comparação, tá? Deixa eu ver aqui uma imagem bem bacana.
colocar aqui o próprio programa. E aí a gente faz um comparativo bem interessante, tá? Então eu vou copiar essa imagem, vou abrir aqui a nossa famosa luzinha, né? E a gente tem aqui o Word. Deixa eu ver, não, esse aqui tá diferente. Deixa eu ver outra tela aqui, ó. Essa aqui, deixa eu ver se tem uma melhorzinha. Às vezes, é que essa versão aqui é a mais antiga, não é a antiga que eu quero não. Bom, vamos pegar essa daqui mesmo, né? Tá até com escrito aqui teste baixa aqui, né? Nem sei se ainda o pessoal utiliza o baixa aqui. Tá aqui, pessoal. Aonde eu quero chegar com essa tela, claro que ela não tá maximizada, ela tá limitada a um tamanho, mas basicamente a estrutura funciona da seguinte maneira. Você possui aqui uma área de trabalho, né, que é a sua folha, onde você pode digitar, modificar qualquer arquivo que seja em um formato aceito no Word. Então, se você viu alguma aula relacionada a software, documentos e arquivos, você vai lembrar que a gente tem, por exemplo, o nome do arquivo, ponto, a extensão do arquivo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o nome ele condiz com o tipo do documento e a extensão tem que ser geralmente doc, né, docx aí do Word. Se for a mesma extensão, você consegue abrir esse documento no Word, tá? Fora isso, temos as famosas guias, tá? Então tudo isso aqui, ó, que eu estou marcando é uma guia. Cada guia, conforme você clica nela, ela te dá um resultado. Então, por exemplo, a página inicial dá um resultado de tudo isso aqui, ó. Vou pegar o pincel. Então, ó, a página inicial comporta todos esses elementos aqui dentro, tá? Caso seja selecionado inserir, essa parte aqui vai modificar também, tá? Então você tem guias separadas que automaticamente seria as categorias e cada guia, categoria vai te dar um recurso que tem a ver com a categoria. Então, por exemplo, na guia arquivo, você tem opções relacionadas ao seu arquivo. Página inicial são recursos iniciais do documento. A guia inserir é um recurso onde você pode inserir elementos dentro do seu documento. A guia layout da página, você consegue modificar elementos do layout da sua página. Então, tudo depende de interpretar aí o que está escrito, mas você pode clicar e ir visualizando, tá? Esse contexto, ele também é expresso diretamente aqui no Google Documentos, tá? Então, como todo mundo tem um acesso, é bem prático, tá? Primeiramente, temos esta área aqui, que é documento sem título. Então, se você clica aqui, você pode dar um nome. Então, vamos colocar aqui, ó, aula Google Docs. E aí você dá um Enter, pronto. Percebam que ele marcou aqui alteração salva, ou senão fica este símbolo, tá vendo, ó? Ou seja, automaticamente o próprio Google Docs salva o seu arquivo. Existe a possibilidade de fazer o download desse arquivo? Existe também, já a gente vai ver, tá? Professor, mas cadê as guias? As guias, elas vão ser expressas
através desses painéis, ó. Arquivo, editar, ver, inserir, formatar, ferramenta, complementos, ajuda. E aqui embaixo você também tem algumas ferramentas iniciais. Por mais que não tenha o nome, né, da ferramenta, basta você deixar o mouse em cima e aí você vê o nome, ó, desfazer, refazer, imprimir, negrito, itálico, sublinhar, cor do texto, cor de destaque, inserir um link, inserir uma imagem, alinhar, entre outros elementos, tá? Bom, na guia arquivo você tem algumas opções, ó, compartilhar, aprovações. Essa aqui eu não conheço, tá? Essa aqui é nova, até mostra aqui, ó, novo, recurso novo. Depois eu posso até pesquisar, né? Ver com calma também. Você tem aqui novo, que é novos documentos. Ele até te dá aqui planilhas, apresentações que a gente vai ver em uma outra aula. Abrir, que é para abrir um documento que você já possui. Então, se você tem um documento de texto no seu computador, mas não tem o Word, por exemplo, você pode abrir ele aqui no Google Docs, tá? Você pode fazer uma cópia, tem a opção de e-mail, fazer download, tornar disponível, um monte de coisa, tá? Então, fazer download a gente vai fazer depois, tá? Em específico, a gente vai fazer o download do arquivo que a gente criar na aula no formato docx e no formato PDF também, tá? Então, no final, a gente vai entrar nessas etapas aí. O editar, ele é bem simples, então você pode desfazer, refazer, colar, recortar, tá? Colar sem a formatação. Então, às vezes você pega um texto da internet, quer ver? Vamos colocar aqui, ó, Word. Então, às vezes você entra numa página, vamos ver, vou pegar essa aqui mesmo. Vamos ver, tá demorando demais para carregar. Você pega, por exemplo, esse texto, ó, e copia. E aí você vai colar aqui com o botão direito colar, ele traz toda a formatação do que você pegou da internet, ó. Então a gente tem esse recurso, ó, vou dar Ctrl Z, que é o mesmo que clicar aqui, tá? No desfazer. Então você tem a opção de colar sem formatação. E aí ele traz o texto cru. Porque aqui ele tá com uma formatação, ó, tá vendo? Ele tem uma cor e ele tem um tamanho. Agora, quando você traz ele sem formatação, ele vem esse padrãozinho aqui, né, na fonte Arial e o tamanho 11. Tá? Então dá pra gente trabalhar com esses elementos aí aqui no editar. Aqui é para ver, então, o layout, o modo que você vai imprimir, tá? Isso aqui é bem simples também, tela inteira, o jeito que você quer ver o documento. Inserir, você pode inserir uma imagem, tanto fazendo upload. Vale lembrar que esse recurso do Google Docs, ele é online. Então você tem que, se você tem uma imagem no seu computador, você precisa subir ela para o seu Drive e depois compartilhar ela para cá, tá? Mas também tem o recurso, né, de copiar e colar. Então, por exemplo, a gente vem aqui em imagem, computador. Vamos pegar aqui uma imagem qualquer, né, do site da Magazine Luiza. E aí eu vou dar um Ctrl V, vamos ver se vai. Então eu copiei, ó, copiar imagem e vou tentar colar. Tá vendo? Dependendo da imagem ela vai vir para cá, tá? Então não necessariamente você precisa inserir. Às vezes sim, às vezes não. Temos as tabelas, então você escolhe o modelo da sua tabela, quantas colunas e quantas linhas, tá? Só basta clicar. Então eu coloquei aqui uma 3x3 e aí você digita, tá? Então é bem simples, né? Bem prático também. Você pode selecionar ela também, dar um delete.
Na imagem você pode também pesquisar, né? Ou pegar do Google Drive, né? Pesquisar na web. E aí vamos colocar aqui, ó, computador. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Vou dar Enter. Aparece algumas imagens, ó. Olha que interessante. E aí você pode arrastar para cá também. Vamos ver se ele permite. Permitiu, ó, arrastar a imagem. Ó, clico aqui. Aí eu posso clicar em inserir também. Tá aí. Não quero, clica, aperta Delete. Então a gente tem bastante coisa, né? Temos aqui elementos de gráfico, né? Você pode colocar um gráfico. Como não tem nada, então ele vai pegar um gráfico aleatório e inserir. Esse gráfico é interessante, né? Porque é muito elaborado, bem elaborado, e você faz ele de maneira muito simples. Você tem aqui, eu coloquei de barras, né? Temos de coluna também. E aí dá pra gente ir editando, tá? Esses gráficos aqui. Dá pra fazer também direto do planilhas, né? Você pegar uma planilha que a gente vai ver mais pra frente também, tá? Tem linha. Você pode colocar uma linha horizontal. Então eu quero colocar uma linha. Já vem direto aqui. Linha horizontal. Vou desfazer. Data. Você escolhe uma data, tá? Tá aí. Só sair clicando, escolhendo o ano, tá? Bem tranquilo também. Nota, alguns elementos, caracteres especiais, equações, né? As equações é legal. Você clica em equações, ele te mostra uma aqui, ó. Aí ele te dá as letras, né? Beta, um monte de coisa, ó. Tá bom? Então é muito simples. Então, outro exemplo aqui também, né, de elementos que você pode inserir é a marca d'água, né? Por mais que aqui esteja escrito novo, é algo que você já tem diretamente no Word, tá? Microsoft Word. Então, marca d'água, aí eu vou clicar aqui em selecionar uma imagem. Eu tenho algumas imagens aqui que eu utilizei com trabalhos, né, com algumas turmas de outros cursos. E eu vou inserir essa lua, tá? E tá aí a minha marca d'água no documento. Fica bem interessante aí também. E aí você pode remover ela. Vamos de novo, ó, selecionar, 2 cliques nela. Tem a escala, vou colocar 50%, ela vai diminuir. Eu posso colocar em 200%, ela vai aumentar. E assim. Aí tem os efeitos, né? Esmaecido ou não. Tem muita coisa aí. Vamos remover. Cabeçalho e rodapé. Então, se você quiser colocar um cabeçalho, né? Então, por exemplo, o nome de uma escola, né? Que é da escola estadual, né? De repente, para fazer uma prova, né? Então, professor alguma coisa. E aí você coloca a imagem aqui, o logo da escola também. Fica interessante, né? Vale lembrar aí que cabeçalho é a parte de cima, né? Vamos cancelar. E rodapé seria aqui a parte de baixo. Temos as opções de formatar, que já é diretamente no texto. Então você tem as opções de negrito, itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito, subscrito, tamanho, maiúscula e minúscula. O estilo do parágrafo, se você quer como se fosse um título, subtítulo, isso aqui ajuda bastante para fazer sumário, entre outras coisas. Ferramentas para você verificar ortografia e gramática, citações, digitar pela voz também, dá para fazer. Eu só não vou testar porque senão vai dar ruim na gravação, né? Mas vocês podem testar aí também. Complementos, então você pode instalar algum complemento que você encontre aí na internet que seja compatível diretamente com o Google Docs também, tá? Então tem bastante recurso aqui. Então, como a gente tem muitas coisas, muitos elementos,
eu acho que é válido realizar a prática e aí conforme a necessidade, a gente vai selecionando aí as opções, né? Então vamos pegar aqui um tema bem legal, que são história, tá? História da computação. Quando você tem elementos inseridos aqui no Word, você simplesmente não pode sair clicando para editar, pois por se tratar de texto, você pode ter palavras, frases em específico que você deseja alterar ou formatar, ou até mesmo editar. Então você precisa selecionar clicando e arrastando o que deseja, e aí sim a gente começa a aplicar os conceitos. Então, aqui nesta parte inicial eu tenho a família da fonte. Então você tem um modo a qual a letra fica, né? Então eu vou colocar isso aqui, ó, Comic Sans. Percebam que muda, né, o meu texto. Se for algo um pouco mais formal, você precisa respeitar, né? Geralmente a gente utiliza a própria Arial mesmo, tá? Times New Roman, entre outras, mas como é exemplo, eu vou utilizar essa mesmo, tá? Além, né, da formatação da letra, você tem aqui, mais uma vez, vamos selecionar, você tem o tamanho, então aumentar e diminuir ou diretamente clicar na opção do número, escolher um tamanho padrão aqui. Você pode colocar negrito, itálico, sublinhado, né, e outros elementos. Caso não tenha um elemento aqui, você tem o formatar, texto e outras opções, fica a critério. A cor da letra, tá? Nossa, essa aqui doeu até as vistas agora, né? Então a gente tem aqui, ó, a história da computação. E a partir desse conceito, né? Percebam que eu estou selecionando tudo e está pegando até um espaço aqui, ó, tá vendo? A gente pode apagar, ó, tinha um espaço ali. Você tem aqui o alinhamento, ó, alinhar. Então a gente pode alinhar o texto à esquerda, já tá. Alinhar no centro, à direita e o justificar. O nome já diz tudo, né? Esquerda, centro, direita. Talvez o pessoal confunda aí um pouquinho do justificar, mas o justificar nada mais é do que alinhar os elementos tanto na esquerda quanto na direita, tá? Eu vou fazer com outro texto para ficar melhor esse conteúdo. E aí toda vez que você quer descer, pular uma linha, você vai apertar Enter, ó. Tá? Então a gente tem a tecla Enter. Deixa eu pegar aqui mesmo, ó. Tecla Enter. Geralmente tem vários modos, tá? Desenho dela, né? Tem esse. Eu vou pegar aqui uma simples mesmo e vou colar esse elemento. Então eu cliquei com o botão direito, copiar e dei um Ctrl V. Então eu apertei Enter e aí eu vim aqui para baixo. Quando você insere uma imagem e clica nela, você consegue ver aqui, ó, inline, ajustar ao texto, quebra de texto, atrás do texto, é tudo opções que ele te dá para organizar esta imagem, tá? Se você coloca aqui essas opções, ó, em linha, ele vai ficar em linha, ajustar o texto de acordo com o texto, ele ajusta, e quebra de texto, a gente tem também como movimentar. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos clicar em quebra de texto, aí você vai clicar aqui, fixar na posição da página. O que significa isso? Você consegue ajustar para onde você quer, sem modificar muito o texto, né? Ele só sobrepõe, tá? Entre outras, ó, atrás do texto, na frente do texto. Então se eu colocar atrás do texto, ó,
vai ficar 100% atrás do meu texto, história da computação. Deixa eu selecionar a história da computação e mudar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ó, quero na frente do texto, professor. Então você tem aqui embaixo, ó, na frente do texto, fixar na posição sempre, tá? Aí ele fica na frente do texto. Perfeito? Outra coisa interessante também, para a gente prestar atenção, é o seguinte, ó, eu vou tirar um print desta tela e vou abrir aqui no Paint para a gente entender algo bem bacana. Essa página branca às vezes gera uma dúvida, não para fazer um determinado documento, mas sim para ajustar. Então você tem aqui um cursor, né? E quando você clica, você tem um cursor do mouse. Esse cursor indica que você vai digitar algo, tá? Então o cursor está aqui e ele fica piscando. Conforme você digita, ele vai preenchendo a linha. Tá? Então, deixa eu ajustar isso aqui. Ele vai preenchendo a linha de modo que chegou aqui. Opa! Chegou aqui, o que vai acontecer? Ou ele pula para baixo, ou a gente pressiona Enter e aí ele vai continuar uma nova linha. Essa linha vai se adaptar de acordo com a quantidade de texto que você digita, tá? E sempre vai correr esse caminho. Caso você fique apertando Enter, 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 o que vai acontecer? O próprio símbolo aqui já mostra, né? Então você vai ter algo mais ou menos assim, ó. Você tem aqui uma linha, aí ele pula para a próxima. E aí você digita, aperta Enter, pula para a próxima. Peraí que isso aqui ficou ruim, né? Aí. Tá? E às vezes alguns elementos da sua página podem ficar desproporcional. Como assim, professor? Exemplo, vamos supor que essa imagem está aqui embaixo e você gostaria que ela subisse aqui. E aqui a gente observa, ó, que tem espaço. Tá? Então, para ficar melhor, eu vou novamente tirar um print, ó, print screen. E vamos lá então colar aqui, ó. Vamos lá. Eu vou colar por cima mesmo, tá? Então, ó, história da computação. Aí, neste espaçamento que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma quantidade de espaços. Então, vamos supor que aqui eu tenho um espaço, aqui eu tenho um espaço e aqui eu tenho um espaço. Tá? Então a gente precisa apagar isso aqui. E como que a gente pode apagar esse espaço, pessoal? Com a tecla Backspace, né? Ou a tecla Delete. Que geralmente é representada por essa tecla aqui, né? Deixa eu ver se tem uma imagem melhor. Aqui, ó, tem essa. Deixa eu ver se eu acho outra. Vamos ver. Essa aqui já tá boa, né? Deixa eu pegar só essa parte que interessa pra gente, ó. Aqui, ó, essa tá excelente. Então eu vou copiar e vou colar aqui. Então a gente apaga, apaga, apaga. A ideia é que este elemento aqui suba, tá? Então esse elemento aqui ele vai subir, né? Então vamos supor, ó, apagamos esses elementos, automaticamente essa imagem vem parar aqui em cima. Porém, como a gente já colocou posição fixa, tanto faz, né? Então a gente colocou aqui, ó,
na frente do texto, fixar a posição da página. Tanto faz, a gente pode arrastar, independente se tem qualquer elemento ou não, tá? Então vamos lá, vou pegar esse tema aqui, eu vou pegar diretamente aqui da internet, tá? História da computação. E a gente vai ter um pequeno texto aqui no Wikipedia, por exemplo, só para simular mesmo. Eu vou pegar esse texto, bem simples, tá? Copiei, né, com Ctrl C ou botão direito copiar. Vou voltar aqui no Google Docs. Percebam que eu clico, ó, o cursor está piscando aqui em azul. Aqui embaixo não tem nada. Eu não posso colocar um texto aqui em cima da imagem. Então eu vou apertar Enter, Enter e Enter. Eu quero meu texto aqui. Aí eu dou um Ctrl V ou botão direito colar. E aí ele colou com as características que eu peguei diretamente da internet. Então o que a gente pode fazer? Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer. Vou clicar com o botão direito, colar sem formatação, que também tem o seu atalho Ctrl Shift V. E aí ele colou em azul, né, porque eu já tinha escolhido a cor azul aqui. E o tamanho da letra padrão que eu tinha escolhido. Então eu vou diminuir aqui para 15, na verdade 14. Eu vou tirar o negrito e a cor vai ser preta. Pronto. Percebam que o texto está ajustado ao meio, porque eu coloquei o restante aqui, né, história da computação, no centro. E olha que legal que eu vou fazer agora, ó, justificar. Prestem atenção do lado esquerdo e do lado direito. Ele ajusta tanto no esquerdo quanto no direito. Obviamente, né, aqui não tem mais palavras para chegar até lá, mas fica algo bem bacana, tá? E aí a gente pode pegar outro elemento. Então, essa imagem aqui do toda a matéria, copiar imagem. Eu vou dar um Enter, Enter, vou dar um Ctrl V. A imagem ficou boa, então não vou mexer. Clico na frente dela, o cursor está piscando, Enter, Enter, e aí eu posso continuar digitando. Tá? Então é muito simples, gente. Não tem segredo mexer com essa ferramenta. Então o elemento que a gente visualizou, né, no começo da aula, no começo não, né, um pouquinho mais para o início, podemos inserir agora também. Então vou vir aqui em inserir, e aí eu tenho aqui, ó, marca d'água. Eu vou pegar um elemento, selecionar a imagem e aí pesquisar imagens no Google. Então vamos lá, computador. Vamos ver se tem uma imagem legal. Tem que ser uma imagem mais simples, né? De preferência com fundo branco. Eu acho que essa aqui tá legal, ó. Cliquei nela, inserir, e a imagem já está aparecendo aqui. Percebam que esta outra imagem, ela tá por cima, tá? De evolução. Mas aí basta eu modificar. Então vamos lá. Eu vou colocar o tamanho de 200%, ó, e a imagem aparece aqui no fundo. Tá? 200% não ficou legal não. Vamos colocar 150. Ficou legal. Vou dar um concluir. E essa imagem aqui, evolução do computador, eu vou adequar ela melhor. Então eu vou colocar ela aqui, ó, na frente do texto ou atrás, tanto faz. E aí, posição, fixar posição na página. E aí eu vou abaixar um pouquinho ela aqui, tá? E voilá. Tá aí. Ou se não, eu posso fazer ao contrário, né? Eu vou clicar aqui no A, antes do A, e vou ficar apertando o Enter para descer o meu texto. E essa imagem aqui eu vou subir ela um pouquinho, né? Para não pegar 100%. Percebam que essa imagem, ela tem o fundo branco. Então, se você clica nela, tem algumas opções aqui de edição, tá vendo, ó? Aí tem aqui, ó, edição, editar o documento diretamente. Já no Word, você teria as opções para remover fundo, tá? Que é um pouquinho diferente, eu acho que ele nem permite, ó. Vamos ver, imagem,
cortar, opções de imagem, vamos ver. Tamanho, posição, ajustes. Você até consegue, ó, colocar mais brilho na imagem. Você consegue colocar contraste. Ó, fica até legal, né? Deixar um contraste como se fosse preto e branco. Até gostei aqui da ideia, ó. Vou mudar um pouquinho. Aí. Mas tirar o fundo a gente não vai conseguir. Deixa eu ver, ó, opções de imagem se aparece aqui, é a mesma, né? Substituir, provavelmente não. Deixa eu ver isso aqui, ó, inserir, marca d'água, vamos colocar em 100% aqui para ver. Beleza. Aí essa imagem, a gente joga ela aqui agora, vamos ver. Perfeito. Aí aqui dá pra subir um pouquinho então, né? Como é texto. Aí a imagem eu desço um pouquinho, o Enter, só representativo, né? Esse Enter aqui. E tá aí. Vou dar um concluído, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa a inserir. Temos aqui o desenho, né, também. Então quando você clica em desenho novo, ele vai abrir uma tela onde você pode realmente inserir formas geométricas ou qualquer outro tipo de desenho, tá? Ó, clica, segura e arrasta. E a partir do desenho você consegue fazer outras coisas, tá? Aí já deu um erro aqui, não sei porquê, mas tudo bem. Vamos pôr de novo aqui, ó. Aí, foi. E aí a gente tem aqui as cores, né? Você pode escolher uma cor, a linha, contorno, tamanho, etc. Aí quando você dá um salvar e fechar, o seu desenho vem parar aqui. E aí ele não passa de uma imagem. Então a gente pode clicar aqui, ó, na frente do texto e posição fixa na página também. E aí você pode arrastar. Ou se você desejar, ó, atrás do texto. E aí você adapta para o seu conteúdo, ó. Tá? Então vai da criatividade de cada um, tá, pessoal? Ó, a ideia é até boa, né? Mas dependendo do que se trata, até é válido, né? Dependendo aí se for algo profissional, jamais, né? Você vai utilizar algo do tipo. Tem algumas opções aqui mais elaboradas também, tal. Marcadores, numeração, né? Se você quiser colocar diretamente marcadores como se fossem tópicos, tá? Também dá, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, primeira geração de computadores. Aí a gente coloca aqui, ó, segunda geração de computadores. Ele até preenche automático, né? Aí você dá um toque na seta para o lado, né? Aí ele preenche. Terceira geração de, ó, pro lado, de computadores. E aí, quarta geração de computadores. Então a gente seleciona, tem aqui em formatar, marcadores, aí tem lista numerada, lista com marcadores, aí você escolhe, né? Aqui são números ou letras, né? Para você estabelecer uma ordem, e aqui é os marcadores comuns, né? Vamos colocar esse primeiro, e aí ele coloca os marcadores aqui, ó, no computador. Está ajustado para a esquerda também e centralizado, tá? Essa imagem aqui eu vou deletar ela e tá aí, pessoal. Então bastante recurso que a gente tem aí, tá? Se você clicar com o botão direito aparece algumas opções, ó, opções de imagem. Vamos ver se ele vai dar alguma coisa, não, mas tudo bem.
entre outros fatores. Agora a gente vai pegar esse documento bem simples, tá? Vamos clicar aqui em fazer download Microsoft Word.docx. Então ele vai baixar um elemento, ó, aula Google Docs.docx. Como eu não tenho instalado aqui o pacote Office, ele vem um arquivo que não vai permitir que eu abra, tá? Mas se você tem o Word no seu computador, você vai dar um clique, ele vai abrir o documento no Word. Ou se não, você pode pegar este elemento, entrar no Google Docs, arquivo, abrir e faz o upload deste documento. Então a gente vai fazer agora o seguinte, fazer download documento PDF. Aí ele vai baixar o documento PDF, vale lembrar que o documento doc você consegue abrir, visualizar desta maneira e editar. Já o PDF, você vê como se fosse uma espécie de arquivo final. Então a gente não consegue, ó, editar nada, tá? Só tá aqui mesmo o elemento, né? Deixa eu dar -1 aqui, ó. Então esse foi o arquivo criado. Bem simples, tá? Com alguns recursos. Então, a gente tentou explorar aí algumas ferramentas meramente simples, onde pode te auxiliar aí em determinada tarefa, tá? No seu dia a dia. Temos aí o Google Docs. Não necessariamente é o Word, mas quebra um galho aí da gente, tá? Fechar aqui. Outro recurso interessante também é que você pode compartilhar, né, esse seu projeto com alguém, tá? Então é bem interessante também salvar, enviar, entre outras coisas, mas se tratando do Google Docs, ele te auxilia aí com a formatação de texto, tá? Seja algo mais simples, seja algo mais complexo também, tá? Não tem segredo nenhum, tá, gente? Então, essa é a ferramenta. Deixa eu fechar aqui. A gente deve ter provavelmente aqui em verde, deixa eu ver, ó, modo, régua, tela inteira, não, que seria mais fácil só para dar o -1 diretamente. Mas tudo bem. Caso deseje excluir alguma coisa, clica e deleta, tá? Bom, para não ficar algo um pouco mais vago, né? Eu vou deixar com vocês um vídeo mostrando um pouquinho do próprio Word, tá? Mas vocês vão ver que não tem muita diferença, tá? Pois aqui a gente só viu o Google Docs, né? Uma ferramenta que é acessível aí para todos, basta ter a internet, tá bom? Então espero que curtam o vídeo e valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, o link do vídeo está aqui, tá bom? É do canal Curso em Vídeo. Então é bem bacana, né? São os passos iniciais, só mesmo para a gente comparar, tá? E ver que dá para a gente trabalhar tanto em um quanto no outro. Valeu!